Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichmann e estamos na aula 043 de Matemática preparatória para o concurso da Petrobras 2024. O tema desta aula é o importante tema da matemática, mudança de base em logaritmos. Além de você saber essa expressão da mudança de base, como você vai ver aqui neste vídeo, é importante que você saiba, por exemplo, o que é o log de B sobre A na base 10, por exemplo. Você pode transformar esse B sobre A, essa fração, esse logaritmando, que tem um divisor, né, B sobre A, numa diferença de logaritmos. Isso é importante você saber. O que é o logaritmo de B dividido por A na base 10, por exemplo? É o log de B menos o log de A. Ou seja, a divisão pode se transformar numa diferença entre logs. Isso é importante, a gente precisa saber isso para resolver os exercícios aqui de um nível um pouquinho mais avançado. Então, vamos lá? Bom, pessoal, se log de x na base 10 representa o logaritmo na base 10 de x, a gente não precisa colocar o 10, né? Então, colocou log ali, não tem 10 pequenininho dizendo que é a base, mas você já sabe que a base é 10, beleza? Então, o log de k na base 10, né, é igual a 10 menos log de 5. Essa é a equação que ele te deu, tá certo? No concurso da Petrobras pode ser uma equação parecida com essa. Você tem que resolver. Mas uma vez que você sabe log de k é igual a alguma coisa do lado direito, o que é k, certo? Você sabe que log de k é igual a 10 menos log de 5 na base 10. É uma afirmação do problema. Mas quem é k? Quanto é esse número? Será que k é 2 vezes 10 a nona? Será que é isso? Se for, você vai dizer que é certo. Se não for, você vai dizer que é errado. Tranquilo? Então, você tem o log de k, é igual ao lado direito aí, mas ele não quer saber o log de k. O log de k ele te deu. Log de k na base 10 é igual a alguma coisa. Mas quem é k? O nosso objetivo é fazer o seguinte: se log de k é alguma coisa, você tem que transformar essa alguma coisa em log de algo, né? Porque aí fica que o k é esse algo, né? Então vamos lá. Eu vou inicialmente entender que eu tenho o lado direito e tenho que escrevê-lo na forma de log de alguma coisa, tá? Para comparar e dizer que o k é conhecido. Agora, como é que eu vou fazer isso? Em primeiro lugar, nós temos que resolver o problema que parece que não é tão simples, mas é. Olha só, o 10 que está ali, logo depois do igual, ele pode ser escrito como um log de 10 elevado a 10. Aí é que entra a sua habilidade de entender que se você tomba esse 10, isso você pode fazer, vai ficar 10 vezes log de 10 na 10. E log de 10 na 10, todo logaritmo na mesma base, e a base é 10, é igual a 1. Log de π na base π é igual a 1. Log de a na base a é igual a 1. Log de 5 na base 5 é igual a 1. E log de 10 na base 10 também é 1. Então, eu sei que log de 10 na base 10 é 1, né? O que eu faço? E sei que o 10 lá em cima ele tomba, então na verdade estou fazendo 1 vezes 10, né? Porque o log de 10 na 10 é 1, certo? Então eu faço, no lugar do 10, eu escrevo o quê? Log de 10 elevado a 10. Por quê? Eu faço aparecer um logaritmo, certo? O 10 ele pode ser escrito como logaritmo de alguma coisa, que é o próprio 10 elevado a 10. Eu espero que você tenha entendido essa passagem, que é uma das passagens mais importantes do problema, né? E o log de 5 eu não faço nada, eu repito ele, tá certo? Agora é que entra aquela propriedade, né? Se log de B menos log de A é log de B sobre A, eu posso transformar essa equação numa divisão, né, de um logaritmo de uma divisão, tá certo? E eu vou fazer isso, ó lá. Eu vou escrever log de 10 elevado a 10 dividido por 5. Porque isso é uma propriedade dos logaritmos, certo? Se eu chamar, por exemplo, o logaritmo, o 10 elevado a 10 de B e o 5 de A, eu sei que isso vai dar log de B sobre A. Isso é uma das fórmulas mais importantes do logaritmo também, junto com a mudança de base, que é a divisão, que é o produto.
o produto dá uma soma. E a diferença, e a razão, como está aí, 10 a 10 sobre 5 dá, você pode ir para a parte de cima, tá certo? Então de cima pode se transformar na de baixo, como a de baixo pode se transformar na de cima. Se eu olho para uma equação e vejo log de 10 elevado a 10 dividido por 5, eu vou dizer que isso é log de 10 a 10 menos log de 5 na base 10, certo? Então, o que eu fiz aí está certinho, tá ok? Agora é óbvio, eu tenho que dividir por 5 alguma coisa, né? E que alguma coisa é essa? Na verdade, eu vou transformar esse 10 a 10 como sendo um 10 vezes 10 a 9, tá? 10 vezes 10 a 9 dá 10 a 10. Aí você vai falar, mas por que eu estou fazendo isso? Para pegar esse 10, dividir por 5 e dar 2, tá certo? Então vamos lá? Eu vou transformar o 10 a 10 num produto de 10 vezes 10 a 9, tá certo? Porque eu conservo a base e somos expoentes. 1 mais 9 igual a 10. Muito bem. E aí, 10 dividido por 5 eu sei que dá 2. E agora, isso vai dar 2 vezes 10 a nona. Portanto, o log de K, ele é log de 2 vezes 10 a nona. Então, aquilo que eu falei lá no começo do exercício, que eu tinha que escrever o lado direito da equação, que era 10 menos log de 5, em log de alguma coisa, logaritmo de alguma coisa, e essa alguma coisa eu escrevi, eu obtive. O que é essa alguma coisa? 2 vezes 10 a nona. Portanto, se log de K é log de 2 vezes 10 a nona, quem é K? É óbvio que todo mundo vai acertar. O K é o próprio logaritmando do lado direito. É 2 vezes 10 a nona. Portanto, ele fala, então o valor de K é 2 vezes 10 a nona. Você vai dizer, sim, isso está correto, é 2 vezes 10 a nona. E vou pôr lá com letra C, né? C de correto. Tranquilo? Este exercício é estilo Petrobras, esse exercício ele é estilo Sebrasp, certo ou errado? Então nós estamos indo na direção certa, no caminho certo, né? Você tem que ter alguma habilidade para entender o que é logaritmo de uma divisão, né? B sobre A pode se transformar no logaritmo de B menos o logaritmo de A, onde B é 10 a 10 e o A é 5, né? Neste exercício são esses números, mas ela pode modificar do jeito que ela quiser e a gente vai trabalhar em exercícios assim, tranquilo? Agora, pessoal, nós estamos numa situação em que a gente não viu no slide anterior, até o momento, né? Que é a mudança de base. Muito bem, nós vamos fazer um exercício em que isso vai ser necessário. A gente tem um log na base 5 e vai ter que passar para a base 10. Isso vai ter que ocorrer, tá certo? Então você tem o log de 2 igual a x. Então onde aparecer log de 2, eu coloco x. E onde aparecer log de 3 na base 10, eu coloco y, tá bom? Vai ser assim que vai ser feito. E ele pede para calcular, então, o log de 120 na base 5. A gente vai ter que passar para a base 10, porque tanto o log de 2 está na base 10 e o log de 3 também. E aí, para a gente poder colocar o x, né? E fazer a expressão final aí do lado direito, conforme está aparecendo. Muito bem, mas como é que eu começo? Eu escrevo, então, o log de 120 na base 5 e quero demonstrar que isso vai dar, depois de algumas mudanças, né, de base, a gente pode escrever como 2x mais y mais 1 dividido por 1 menos x. Será que dá para fazer isso? Então vamos ver. Esse 120, a gente tem que pôr a mão no queixo, para pensar assim, como que eu vou fazer aparecer o número 2 e o número 3, se eu tenho o número 120? Obviamente, eu posso fazer aparecer também o número 10, né? Porque como eu vou passar para a base 10, né, log de 10 na 10, todo mundo sabe que é 1. Então eu vou escrever o 120 como o quê? Como o produto de números 2, 3 e 10. Porque o 2, o log de 2 na base 10 é x e o log de 3 na base 10 é y. Então tem que fazer aparecer o 2 e o 3, tá? Então eu não posso fazer tipo 4 vezes 30, é 120. Né? Eu vou fazer o como? Fazer assim, ó. No lugar do 120 eu vou colocar 2 ao quadrado, certo? Fiz aparecer o 2. 2 ao quadrado é 4, vezes 3 dá 12, vezes 10 dá 120. Então aí, ó, você vê que legal, que genial nessa ideia de escrever o log de 2 ao quadrado vezes 3 vezes 10 na base 5 é igual ao log de 120 na base 5. Agora eu vou fazer o quê? A mudança de base. Vou passar todo mundo para a base 10. É o de cima na base 10, dividido pelo de baixo, que é o 5, na base 10. Né? Então vamos fazer isso.
é o log do de cima, né? 2 ao quadrado vezes 3 vezes 10 na base 10, dividido pelo log de 5 na base 10. Tranquilo? Agora, o log de 5 na base 10, ele pode ser escrito... O que é log de 5? 5 é 10 dividido por 2. Mas o que é 10 dividido por 2? Né? O log de 10 dividido por 2, conforme a gente sabe aquela expressão, pode ser escrito como uma diferença de logaritmos. Então, é o logaritmo de 10 menos o logaritmo de 2. Só que o log de 10 na 10 é 1. Todo logaritmo na mesma base é igual a 1. Aí você vai falar, mas por que apareceu esse x? Porque onde tiver log de 2, dá uma olhada lá em cima, adotando-se log de 2 igual a x. Então, no lugar do log de 2, eu coloquei x. Como era menos log de 2, eu coloco menos x. Viu? Então, o log de 5 é 1 menos x. Como você pode observar lá em cima, né, a expressão de fração que tem x e y, embaixo já está aparecendo 1 menos x. Olha, nós já estamos acertando. Que legal. Agora falta saber se em cima vai dar 2x mais y mais 1. Será que vai dar? Eu sei que log de 2 na base 10 é x, né? Por isso que eu coloquei lá 1 menos x. Vamos prosseguir. O log de 2 vezes ao quadrado vezes 3 vezes 10, ele pode ser escrito como uma soma de logaritmos. Da mesma maneira, né, que a divisão dá uma diferença de logaritmos, como a gente fez aqui com o log de 10 dividido por 2, dá uma diferença de logaritmos, na multiplicação dá uma soma. Então, é log de 2 na base 10, né? Log de 2 ao quadrado na base 10, vezes log de 3 na base 10, mais log de 10 na 10. Só que o log de 2 ao quadrado, 2 tomba. E vai ficar 2 vezes log de 2, né? V mais o log de 3, mais o log de 10 na 10, que é 1. Agora, o que eu tenho que fazer? Só substituir. Onde tiver log de 2, eu coloco x. Então, como é 2 vezes log de 2, vai ficar 2 vezes x. O log de 3 é y. Então, vai ficar mais y mais 1. Portanto, esse exercício está certíssimo, certíssimo, certíssimo. O que vocês acharam desse exercício? Ele é um pouco trabalhoso, mas ele nos dá uma visão bastante grande, né, de como trabalhar com o log de 10 dividido por 2, que é log de 10 menos log de 2, como mudar a base, coisas do tipo. Bom, pessoal, eu vou deixar esse exercício EP1V43, o exercício proposto número 1, para você resolver essa equação logarítmica, e aí a gente vai fazer essa equação logarítmica num outro momento, caso você não consiga. Escreva aí nos comentários. Você conseguiu? Muito bem. Estamos encerrando então a aula 43, em que nós trabalhamos a mudança de base, né? Fizemos exercícios envolvendo a mudança de base e também equações logarítmicas. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais!